Olá, Diva! O método Diva, ele consiste em 4 pilares que nós temos através das próprias letras da palavra Diva. D de Deus, I de identidade, V de vida própria, A de autonomia. E hoje a gente vai falar desses pilares, né? O primeiro pilar que nós vamos começar falando aqui é sobre o D de Deus. O que acontece? Uma diva, a palavra diva vem de divina, de algo divino, então é totalmente necessária a conexão com Deus. É o que eu acredito, não tem como eu não ensinar o que eu vivo. Para mim, sim, é o primeiro ponto e é fundamental. Fernanda, eu não acredito em Deus, eu não me sinto, não tenho religião, espiritualidade nenhuma. Você vai ser a Iva, não vai ser a diva. Para mim, tanto que eu falo, deixo bem claro quando eu vou vender o curso que essa questão da espiritualidade, de você ter uma conexão com Deus, é fundamental, né? Então, o primeiro ponto é Deus. Por quê? Os estudiosos, né? A ciência já comprovou que dentro do nosso cérebro tem um lugar que é ativado somente quando você exerce a fé, quando você trabalha a espiritualidade. E o nosso corpo, eu acredito muito nisso, nós somos 3 esferas, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, uma diva, ser diva é um estado de espírito, é algo que transcende, que vem de Deus, é um poder que vem de Deus e ele vai ativar o seu espírito, consequentemente vai ativar a sua alma, consequentemente vai ativar o seu corpo e vai emitir sinais que vão gerar o quê? O poder de atração, conexão, atrair as pessoas certas, repelir as pessoas erradas. Então, nesse pilar de Deus, o que que eu entendo? Eu entendo que uma diva, ela precisa ter uma conexão com Deus, ela precisa ter o momento dela com Deus, ela precisa ter o momento de oração dela, ela tem que ter o momento dela ler a Bíblia, o momento dela ler livros que edifiquem, porque isso tudo vai suprindo. O maior problema, uma coisa que tira toda a graça da mulher, que tira toda a atração da mulher, toda a leveza, toda a feminilidade da mulher, é quando ela é muito carente e quando ela é muito dependente. E isso ocorre muito quando a mulher não tem essa conexão com Deus. Quando nós temos essa conexão com Deus, nós já recebemos esse amor de Deus que é extraordinário, nós já recebemos essa atenção, essa segurança, tudo isso faz muita diferença. Só que assim, não adianta só a gente dizer que ama Deus e Deus nos ama e tá tudo bem. É preciso desenvolver esse relacionamento. O primeiro relacionamento que você precisa desenvolver é o seu relacionamento com Deus. Então, tanto que vocês que estão fazendo desafios, tem algumas ações dos desafios, inclusive que é orar pedindo um relacionamento, que é muito importante. Então você precisa entender que essa sua conexão com Deus, a sua intimidade com Deus, você está ligado a uma crença, você está recebendo de Deus, você está lendo a Bíblia, você ter uma igreja, você ter convívio social nessa questão de religião, de crença é fundamental, é muito importante. Acredito que você sem Deus é muito difícil você tirar o seu melhor. É muito difícil você colocar a diva que há dentro de você. Nossa, Fernanda, eu até acredito em Deus, mas eu tive algumas decepções. Eu tenho medo. Eu ainda não entendo muito. Como eu posso desenvolver isso? Você pode desenvolver isso sim. É muito importante você desenvolver isso, né? E o primeiro ponto que você precisa entender é que Deus está te ouvindo. Então, se você tem algum medo, alguma dificuldade, você precisa falar para Ele, né? Eu lembro que eu já contei, né, para vocês, mas aqui relembrando, eu perdi meu pai com 10 anos de idade. Então, quando eu perdi o meu pai, veio uma revolta muito grande, porque meu pai era maravilhoso, meu pai fazia tudo por mim. Minha mãe era muito ocupada, ela já tinha 3 filhas do outro casamento, então meu pai que era por conta de mim. E ele era aquele pai que fazia tudo, muito mesmo. E a partir do momento que eu perdi o meu pai, eu tinha 10 anos, me deu uma revolta tão grande que eu falei, não, Deus não existe, porque se existisse, não ia deixar o meu pai morrer. O meu pai, que era maravilhoso. Tanta gente ruim que podia morrer, porque que o meu pai morreu? E aí aquilo ali quebrou a minha conexão com Deus. Então eu fui crescendo muito só
muito revoltada, muito amargurada, achando que a vida era injusta, achando que Deus não olhava por mim, com muita resistência. Já teve época de eu falar assim, cara, eu nem sei se eu acredito em Deus. Se eu só acredito porque, logicamente, é tudo muito grande para ser criado sem ser uma força superior. E ali eu fui me secando, perdendo minha força, minha alegria, e buscando muito nos homens, e buscando muito nas coisas, e buscando muito nas pessoas. Então, quando eu me reconectei com Deus, uma das coisas muito importantes que eu tive que fazer foi perdoar a Deus. Nossa, Fernanda, como assim? Sim, eu tive que perdoar a Deus. Então, por exemplo, se você hoje em dia tem uma dificuldade muito grande com Deus, você até crê, ou você já creu, mas por conta de injustiças, situações difíceis, ou então você até crê, mas você não consegue vê-lo tão perto por conta do que você já viveu, é muito importante você fazer esse trabalho do perdão. Falar para Deus, Deus, eu te perdoo porque eu não compreendi por que que você deixou aquilo acontecer. Por que que você me deixou sozinha naquele momento? Por que que você não interviu naquela doença do meu familiar? Porque isso, gente, faz toda a diferença. Eu conheço uma pessoa muito próxima minha que ela tem dificuldade de fazer orações. Ela tem dificuldade de pedir qualquer coisa para Deus. Quando ela tá passando numa dificuldade, ela não pede. Ela fala, porque quando eu passei por tal situação que eu precisei muito e que eu pedi com toda a força do meu coração e Deus não atendeu, eu decidi não pedir mais nada, porque Ele não deve fazer. Isso não é uma verdade. É porque a gente precisa entender que existem certas situações que a onipotência de Deus é maior, ele vê o além. E também existem certas situações que são consequências, né, do que se planta, do que a pessoa colhe. Hoje, depois de mais velha, eu comecei a perceber. Eu percebi que, infelizmente, meu pai tinha um problema de saúde, de coração, trabalhava muito e não cuidava da saúde, né? Minha mãe marcava diversos exames, ele não ia, não tomava o remédio. Infelizmente aconteceu isso. Eu percebi que isso foi uma consequência. E que por mais que Deus intervenha na nossa vida, Deus não intervém nas nossas escolhas. Existe o livre-arbítrio, que eu acho que é a maior prova de amor de Deus, a maior forma dele nos amar. Então, muitas coisas que acontecem são escolhas. Às vezes não são nossas escolhas, às vezes são escolhas de outras pessoas. E entender também que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Agora, se você deixar aquele fato ruim roubar a sua conexão com Deus, ele roubou muito mais do que um relacionamento, um bem material, um familiar querido. Ele roubou tudo. Ele roubou tua essência. Então, querida, não caia nessa cilada. Se você tá com alguma dificuldade com Deus, se você tá com algum distante de Deus, às vezes você errou, às vezes você se afastou, você pensa, não tem jeito para mim, eu já quebrei princípios, não tem jeito, ou então você ainda nunca se conheceu, nunca experimentou Deus de uma forma real, viva, eu tenho algo para te dizer. Ele está te esperando. Ele quer estar perto de você. Nossa, Fernanda, eu achei que esse curso ia me ajudar a namorar e não ia ser uma aula religiosa de pregação. Não, isso é uma aula importante, sabe por quê? Porque não tem como você extrair o melhor de você se você não estiver conectado com a sua essência, que é de Deus. Se você não estiver conectado com aquele que te criou. Porque essa conexão vai derivar as outras coisas. Porque essa conexão vai fazer você enxergar quem você é. Você vai saber a sua identidade. Você vai perceber que a sua identidade não é o que as pessoas falaram ou o que você viveu na sua família. Você vai perceber que sua identidade é igual a de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, desenvolva a sua vida espiritual. Peça ajuda. Com certeza você tem uma amiga que é forte, firme em Deus. Vá atrás de alguém que já te chamou. Participe de uma igreja. Fernanda, eu já participo. Então, mergulhe na palavra e observe se você não tem alguns entraves, algumas decepções que
não te tirou totalmente da presença de Deus nem da igreja, mas que te gera medo de crer, de que você é digna e de que você é uma filha amada. E para completar essa aula, esse pilar, né, trazendo esse entendimento do pilar, eu queria deixar para você uma oração que você precisa repetir todos os dias. Essa oração faz parte do nosso desafio, mas eu vou colocar aqui para que você faça parte dessa rotina. A oração, declaração é o seguinte: todos os dias você vai repetir isso. Eu sou a filha amada de um pai querido que pode todas as coisas e é comigo. Ele me ama e cuida de mim. Ele vai me fazer encontrar a pessoa certa. Ele abençoa as minhas escolhas. Ele mostra quem eu sou. O amor dele me supre, me faz mais que vencedora, me faz saber o que eu mereço e escolher um relacionamento certo. Ok? Ela vai estar escrita, tá? No desafio, vai estar escrita aqui também. E você vai repetir todos os dias, até entrar na sua mente, até você se fortalecer, até você entender quem é que a sua conexão com ele é poderosa, que você tem um pai poderoso, que você foi escolhida sim para ser feliz, que você foi escolhida sim para ter um casamento lindo, que você sim foi escolhida para glorificar o nome de Deus. Você não vai ter mais aquele sentimento de, poxa, todo mundo menos eu. Então, esse pilar, desenvolva, fortaleça esse pilar, ok? Até a próxima aula, diva.